Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um podcast JJ e é sempre muito gostoso, gente, fazer esse bate-papo. Eu adoro, porque a gente, né, eu costumo brincar que aqui, assim, é quase um barzinho, sabe barzinho, aquele clima de barzinho, a gente batendo papo, é assim, é muito gostoso, tá? Enquanto eu tô falando tudo isso pra você, eu já vou pedir pro nosso editor de imagens e também de áudio, colocar as nossas redes sociais, tá? Ele vai jogar aqui na tela o Mateuzinho para você entrar no Face, no Insta, aonde você quiser se conectar com a gente. Lembrando que esse podcast ele fica no Spotify, você pode ouvir onde você estiver, e também se você quiser assistir a gente no YouTube, dá para você acompanhar aqui nosso estúdio bonitão aqui no centro de Jundiaí, tá bom? Hoje eu vou entrevistar um camarada, conheci ele hoje, mas ó, já conheço a família toda, viu? Já entrevistei o pai, que é deputado estadual, Maurici. Já entrevistei o irmão, que é deputado federal, e agora vou entrevistar ele. Só tá faltando eu convidar para ir almoçar na casa deles agora, porque eu já conheço a família toda. Brincadeira, viu? Mas, ó, gente, eu vou conversar hoje com o Brandino Seleguin. Ele é de Franco da Rocha, ele é braço direito do prefeito de Franco da Rocha, atua na Secretaria de Gestão ali de Franco da Rocha, do gabinete do prefeito, e ele veio aqui especialmente para Jundiaí para bater esse papo com a gente. Brandino, muito obrigado pela sua vinda, viu? Obrigado a vocês pelo convite. Então tá bom. Vou começar então, já que eu fiz essa brincadeira de almoço em família, vou começar perguntando isso. Seu irmão é deputado, seu pai é deputado, você eu sei que tá caminhando para ser prefeito também, já tá encaminhado. Quando você se reúne domingo em família para aquele almoço em família, dá para falar de alguma coisa que não é política? Olha, a gente se esforça, viu? A gente se esforça. Mas dá sim, a gente sempre dá espaço. Sempre dá. Entendi. Mas o assunto não tem jeito, né? Porque o trabalho às vezes se impõe, né, Brandino? O que é duro no nosso dia a dia, às vezes, é que esses momentos acabam sendo um momento que a gente consegue trabalhar, né? Porque a gente acaba não se vendo, então você fica reservando. Mas eu acho que a gente consegue se virar bem no dia a dia, conseguir ter uma relação harmoniosa, compondo todos os nossos... Até porque eu acho que quem é da política, você não é uma coisa que você pode... Não é que nem você trabalhar numa fábrica que 6 da tarde você bate o cartão e vai para casa. Política, você é político o tempo todo, né? Você, por exemplo, você deve receber ligação tipo meia-noite. Não só a atividade política, mas a natureza das nossas funções, do Kiko, do Maurici e minha, ela é permanente, né? Não tem como escapar. Eu acho, as pessoas às vezes falam assim, político trabalha pouco. Sem juízo de valor de quem acha isso, eu sei a imagem que o político tem na sociedade, mas acompanhar o dia a dia do Kiko, por exemplo, com essa coisa de Brasília, e de qualquer deputado, é uma coisa muito diferente, que é muito intenso. Não sei se você já foi a Brasília, se você conhece Brasília. Brasília você trabalha o tempo todo. Até quando parece que você está se divertindo, você trabalha, porque é um lugar onde as pessoas estão lá para isso. Então, se você quando você vai almoçar, você vai trabalhar, você vai jantar, você trabalha, você tem que jantar 3 vezes num dia, você vai à noite, você vai além. Então, essa coisa, o Kiko, por exemplo, ele vai para Brasília segunda à noite ou terça de manhã. Isso. Você vai para fora as atividades da Câmara, e depois quinta à noite ainda vem para cá, que hoje tem que estar isso que eu ia comentar, porque depois quando volta, você tem a base aqui local que você tem que cumprir a sua agenda na base. Quer dizer, você não para, né? E a sua vida, né? É, sua vida. E a vida pessoal fica como, né? Isso, então você tem que arrastar, tem que levar todo mundo junto. Falei que quando eu comecei aí, eu acompanhava o Maurici muito, quando eu era criança, ia junto com ele e tal, e agora eu vejo isso com o Kiko também, com a Isadora, que é a filha dele, minha sobrinha também vai junto, porque acaba sendo um momento que você tem pra compartilhar. Você é mais velho que o Kiko? Sou mais velho. Dos irmãos, você é o mais velho? Eu sou mais velho. Você é mais velho, mas entrou mais tarde na política ou não? Ou vocês entraram todos juntos? Como foi isso? Isso pra nós sempre foi uma coisa muito natural, porque o pai, né? O Maurici teve uma atuação sempre muito forte, também tinha o meu avô, que também foi prefeito na década de 70, e quando nós éramos crianças ele foi vereador também, junto com o Maurici, inclusive, de 1988 a 92, então essa é uma coisa que sempre estava no nosso dia a dia, né? A gente tinha eleição, a gente sempre vivia isso intensamente, você sempre tem os atores da política entrando, saindo de casa, acompanhava o Maurici muita conversa, eu até acordo político dele eu já estraguei, uma vez eu era criança. Como assim? Eu era criança, uma vez nós fomos a casa de um amigo, que ele estava discutindo lá na época algum assunto, e depois nós fomos à casa de outro, um vereador, que era vereador, aí contou lá umas coisas, aí o cara perguntou pra mim, mas quem falou isso? Como você ficou sabendo disso, Maurici? Ele, não, eu fiquei sabendo aí e tal. Pô, você ficou sabendo disso e tal, aí passa... Mas e o seu menino aí quer uma Coca-Cola? Eu falei, não, obrigado, eu já tomei bastante lá na casa do fulano. Ih, entregou. Acabou entregando o jogo, não teve jeito. Criança não tem jeito, né? Criança não tem jeito. Mas aprendi. Gente, é do jogo, que doideira, né? Você estava contando, a gente fez uma entrevista, gente, com o Brandino também na Rádio Difusora, e eu me lembro, Brandino, que você me comentou
que você fez culinária. Que história é essa? Você sempre gostou de cozinhar? Sempre gostei de cozinhar. Eu sou tecnólogo em gastronomia. Veja lá, fez culinário. Tá. É chique. Mas não deixa de ser, não, né? Não deixa de ser. Sempre foi um sonho meu, eu gostava de fazer. E aí, em 2009, eu embarquei aí nessa de fazer a minha formação mesmo superior. Acabou sendo na área. Eu tentei exercer a profissão por um tempo, não deu muito certo. A política acabou me puxando de volta. Entendi. Mas em casa, você falou, quando vocês se reúnem, o meu lugar em geral é no fogão. É no fogão. Você gosta de cozinhar? Gosto, ainda uso essas habilidades, gosto muito de ler, estudar o tema. E quem serve o vinho é sua irmã? É minha irmã em geral. Agora ela tá fora, ela tá passando a temporada no exterior, né? Então estamos sem essa função ali. Estamos sem essa ajuda. Gente, eu brinquei porque a irmã do Brandino, como que é o nome dela, perdão? Marcela. A Marcela é sommelier. Que bacana, né? Eu fico imaginando, família bem aí preparada. Tem gente da culinária, sommelier, né? Tá tudo certo. Mas também é uma coisa que o Maurici também sempre gostava de cozinhar também. Cozinhava junto, o Kiko também cozinha. Não chegou profissionalmente, que eu levei isso mais além. Sempre foi uma coisa natural para nós, a gente sempre fez isso quando junto. Você fala, uma coisa me puxou pra política, o que te puxou? Foi o pai que falou, filho, vamos, você tem o dom, você tá na cara do gol, ou foi você que bateu aquela consciência e falou, não, eu quero ir pra vida pública? Como foi isso? Como eu te falei, isso sempre foi muito natural, porque como entra a minha trajetória, como que eu vou entrar na política? Por meio da atividade da comunicação. Ele é jornalista, ele tinha um jornal, comecei ajudando ele a fazer o jornal e rapidamente isso aí passou para ajudar nas campanha política. Coordenar a comunicação, o Severino que está ali nos acompanhando, sabe que essa coisa de jornal, de escrever, lá sempre foi a minha praia. Então isso que acabou envolvendo... Você gosta de escrever? Gosto de escrever e daí de escrever uma matéria, de acertar um texto, você passa, hoje em dia, né, a gravar um podcast, a brifar um jingle, a escrever um roteiro. Então profissionalmente, essa sempre foi a minha área de atuação. Sempre em campanha e migrando daí para outras atividades. Então, eu sempre atuei nas campanhas do Maurici, não em todas, né, porque eu era muito jovem, mas depois, quando eu já tinha idade, em 2000, quando ele foi candidato à prefeitura, e depois nas campanhas do Kiko, ajudando a preparar, dando suporte à atuação. Quando eu mencionei que eu fui puxado de volta, é que quando o Kiko foi candidato a prefeito em 2008, né? Ele foi vereador, depois foi candidato a prefeito, então, nesse momento a gente meio que encerrou um ciclo. Ele foi trabalhar na Assembleia Legislativa e eu fui fazer meu curso de gastronomia e tentei aí exercer a profissão durante algum tempo. Aí quando eu digo para você que eu fui puxado de volta, é que em 2000, na campanha de 2000, tinha uma agência que tinha trabalhado com a gente, uma agência de publicidade que tinha trabalhado com a gente na campanha do Kiko. Eu conheci o pessoal, fiquei amigo e tal. Aí em 2000, eles estavam em outros projetos, fazendo campanha em outros lugares, e eu recebi uma ligação e falou, a gente queria que você viesse trabalhar conosco. Legal. E aí eu falei, eu nunca tinha feito campanha política assim, profissionalmente, né? Para alguém fora que não fosse... O que é bem diferente de fazer um jornal, por exemplo. Isso, né? Eu nunca tinha trabalhado nisso que não fosse pro Maurici ou pro Kiko, não tinha sido pra minha família. Certo. Ou pra uma atividade partidária. Mas aí nesse momento eu recebi um convite, você não quer vir trabalhar aqui com a gente? Aí por isso que eu fui puxado de volta. Eu larguei lá o restaurante, terminei meu curso bonitinho, mas larguei lá a atividade profissional da panela e fui trabalhar nessa agência. E trabalhei lá durante 6 anos, atuando com comunicação política, comunicação pública, de forma profissional, sem ser para o meu partido ou para os meus candidatos, para quem nos contratasse. Aí nessa experiência aí, eu atuei no Brasil inteiro e até fora do país, principalmente em campanha eleitoral. Legal. O seu pai, ele tem uma trajetória política muito extensa. E seu pai viu diferentes momentos do Brasil, você e seu irmão, por consequência, viram também que caminharam junto com seu pai. A gente viu, seu pai viu, vocês também, né? A gente viu uma ascensão do governo Lula em 2003, com a eleição do Lula. Depois a gente viu uma queda do governo Dilma, a gente viu uma ascensão de uma extrema-direita, e agora a gente volta a ter o governo Lula. Como que você, pegando esse recorte do fim do governo Dilma até agora, esses últimos 10 anos, vamos dizer assim, como que você vê todas essas mudanças que aconteceram no cenário nacional e por que você acha que a sua família não foi abalada por isso? Eu acho, todas as famílias foram abaladas. Você acha que todas? Eu digo vocês porque vocês são ligados ao Partido dos Trabalhadores. Por conta da posição. Mas eu acho que tudo muda. Eu acho que essa década que a gente acabou de viver, as coisas mudaram não só no Brasil, mudaram no mundo, né?
a forma como as pessoas se relacionam entre si e como as pessoas se comunicam. Mas a gente viu um ódio que não tinha, ô Brandino. A gente viu a política com ódio que eu não conhecia, particularmente, não que eu seja um cara muito velho para isso, mas eu não conhecia uma política com tanta extremos como foi, a gente viu nos últimos, 5, 6 anos. Eu acho que essa transformação, mas ela não é só no Brasil, é isso que eu quero dizer. É uma transformação que vem, a princípio, ao meu ver, pela lógica que a gente tem hoje de rede social. Tá. Eu acho que já está evidente para todo mundo, a gente também não é tão velho assim, mas a gente lembra como era a internet, ou bem até a rede social em 2006, 2007, e como elas são hoje. A rede social, por princípio, ela vive de polêmica. O que atrai curtida? Meme. Que hoje significa dinheiro. É polêmica, é extremo. E o que atrai polêmica? É extremo. Se você pergunta de mim, poxa, como é que é o fulano? Eu falo, pô, fulano é um cara legal e tal. Ninguém vai parar pra ouvir. Se eu falar, pô, fulano é um vagabundo. Opa! Criou-se o barulho. Né? Isso. E a rede social, de certa forma, ela estimula que você tenha posicionamentos extremos. Não é o único fator, mas eu acho que isso leva... acende. Pro contexto da política nacional, você tem assim, acho que você tem um desgaste do governo do PT. Grande, né? Uma crise econômica a economia no segundo governo Lula. E aí você cria um ambiente, pelo menos a gente sentiu isso com a eleição do Bolsonaro, de que aquele ódio aos comunistas, parece que o comunista virou inimigo, como já foi antigamente durante muito tempo, né? O brasileiro reviveu essa coisa da caça às bruxas, do comunismo. E eu pergunto, na sua família, por vocês sempre terem uma história ligada à esquerda, ao PT, vocês sentiram muito isso ou não? Na verdade, olha, para nós, eu não posso dizer que isso foi um impacto grande. A gente foi favorecido politicamente. O seu irmão, inclusive, ele foi reeleito, foi o único prefeito reeleito do PT, né? Isso é bom pontuar. Eu acho que isso tem uma relevância que é o que chama mais atenção. Mas o que foi reeleito em Franco da Rocha naquele momento? Porque ele teve um trabalho bem feito à frente da prefeitura. É isso que é o fundamental. O PT em 2016, ele deixou de ganhar eleições em São Paulo, em parte, e pode olhar, isso são dados, porque não disputou. Porque muita gente deixou o partido, ficou com medo, ficou intimidado por tudo aquilo que estava acontecendo. Então você tinha dificuldade de colocar a sua voz na rua. O PT estava intimidado, era muita denúncia de corrupção, aquela questão toda da Lava Jato. E aí vem o João Dória com um discurso, né? Acelera e atropelou todo mundo. Isso, né? E hoje você vê o resultado a que isso levou. Mas essa coisa do extremismo, ela leva as pessoas e leva a política em geral para uma coisa muito dura de ser realizada. Agora mesmo na entrevista que a gente estava falando, a Mariana comentou sobre Jundiaí não ter mais o deputado. É verdade. Por que Jundiaí? E Jundiaí sempre teve, já tem tamanho. Eleições, viu? Jundiaí tem tamanho para ter deputado. Por que Jundiaí deixou de ter deputado? Porque o eleitor Jundiaí está sendo seduzido pelo discurso de extrema-direita, que não se refere ao local onde ele vive. Interessante o que você falou, porque teve candidato a deputado em 2018, tá? Uma candidata, não vou citar o nome aqui, mas que teve 20 mil votos, nunca pisou aqui. E nem vai pisar. É impressionante. Porque ela faz campanha por rede social. É o voto ideológico. Ela mobiliza por lá e ela acaba atingindo uma parcela da sociedade que não depende ou acha que não precisa diretamente de que um parlamentar defenda o interesse do lugar onde ele mora. Pelo menos não é uma coisa que está na vida do cara ali mais imediato, que é a classe mais alta, uma classe que tem menos referência da importância que tem que ter o parlamentar. Mas isso é fundamental para o futuro. A gente estava falando agora, por exemplo, da duplicação da SP332. Que afeta um monte de gente. Isso. Né? Mas por que você, aqui em Jundiaí, isso não é mais um problema. Você já duplicou as estradas que passam por aqui. Exatamente. Parte porque Jundiaí é maior e por ser maior, conseguiu levar seus pleitos, conseguiu ter gente que defendia lá, conseguiu defender o investimento, que é uma coisa que a nossa região não tinha e passa a ter. Esse espaço é fundamental. Quando eu até brinquei, né, que o Kiko está à disposição de Jundiaí, mas vocês sabem a diferença que é ter alguém que é daqui, que viveu aqui, que cresceu aqui, que vive aqui e que vive em outro lugar. Então, essa polarização ela é nociva para a política a esse nível, porque ela desconstrói a comunidade em vários níveis, você degenera. Né? E aí não é só Jundiaí que deixou de ter parlamentar. Tem várias cidades no estado que deixam de ter essa representação. E aqueles midiáticos foram roubando entre aspas, né? Foram colhendo votos de todo lugar, né? A pessoa, o eleitor, ele está abrindo mão. Eu não preciso de alguém que more aqui. Eu preciso que alguém que defenda o combate a esse comunismo, às vezes um fantasma, que não está... Que é uma questão ideológica que está nas redes sociais, vagando ali naquela bolha das redes, né? Isso, e aí entra a parte da pessoa não compreender exatamente como funciona. Hoje o deputado, ele tem, sozinho, o poder de destinar recursos para cidades. Tá.
Você acha que no caso do deputado federal, acho que são 30 milhões por ano. Para Jundiaí pode não representar muito, né, no contexto do orçamento da cidade, mas pode certamente representar para cidades aqui da região e mesmo para Jundiaí. Mas para onde? Quando você não vota num parlamentar daqui, esse recurso é investido aonde? É verdade. Você não controla onde o deputado quer. Ô Brandino, vamos falar um pouquinho de Franco da Rocha. Hoje, qual que você vê? Qual que é o grande... Eu até pergunto, porque eu sei que ano que vem o seu nome está sendo colocado como você pré-candidato, né, pelo PT, o PT está apoiando o seu nome. Qual que é o grande desafio para Franco da Rocha e para a região de Franco da Rocha? Você acha que está precisando, que precisa investir mais? Qual que é a menina dos olhos, digamos assim, lá hoje? Franco da Rocha, quando hoje a gente está com verões muito intensos, né, mudança climática intensa, que a gente demora para perceber o que está acontecendo, mas quem sair na rua hoje acho que não tem coragem de negar que alguma coisa diferente está acontecendo. Tá pegando fogo, né? Tá pegando fogo. Todo mundo fala muito da enchente, mas eu vejo isso no outro contexto para Franco da Rocha, para além da enchente. E eu diria que é segurança para as habitações, para a moradia e para as pessoas que vivem em Franco da Rocha. Porque enchente é um problema muito sério para Franco da Rocha, mas enchente não necessariamente coloca ou não coloca tão em risco a vida das pessoas quanto um problema de deslizamento e contenção de encostas, que também é uma questão grande para Franco da Rocha. Então, nosso maior desafio, eu penso, é conseguir garantir segurança para as pessoas em suas casas, segurança para o comerciante que vai exercer sua atividade, ele precisa saber que não vai encher de água. Então, eu acho que os nossos maiores esforços têm que ser voltados para essa questão. E, nesse sentido, a gente tem conseguido mobilizar muito investimento e muito projeto para conseguir dar essa garantia. Eu fico imaginando você, que é ligado diretamente à Defesa Civil, dentro da sua pasta ali de atuação, no gabinete do prefeito, meia-noite, começa a chover, acho que já... Começou a chover, a gente nem Você já começa a ficar, o telefone vai tocar... Eu fico imaginando que deve ser por aí, né? Ainda mais nessa época do ano, né? Quando começa a fechar o tempo, eu já puxo a gente tem aplicativo, né, para procurar a mancha, para procurar onde é que tá a mancha, se vai passar rápido, se não vai. E aí nesse pouquinho você já aprende a ler os mapas de calor, são mapas de calor, mas são mapas de chuva, né? E aí você aprende que às vezes a chuva é muito forte, muito intensa, mas ela tá com deslocamento rápido, que é um vento forte. Aí quando tá com deslocamento rápido, você já fala assim, ufa, vai passar depressa. Mas daí você lembra que o deslocamento muito rápido do vento cai árvore, aí você já, vamos ver se caiu árvore, vai derrubar. Então você fica ali entre, eu tô com bairro, a gente tá com bairros lá em Franco da Rocha, que eu saí da prefeitura, estava com essa referência que estão sem água há algum tempo. O motivo, falta de energia. Por que falta de energia? Porque caiu a árvore na rede. Como aconteceu em São Paulo. Então você fica tudo isso muito ligado. Por isso que são nesses esforços, garantir essa segurança para a população. Aquela queda grande de energia que teve em São Paulo, aqui em Jundiaí também vários bairros ficaram sem energia, aquela chuva forte que deu. Lá em Franco da Rocha tiveram problema também ou não? Não, pontuais. Lá foi uma coisa pontual. Nada avassalador como foi na capital. Na capital o negócio foi horrível. Mas poderia ter sido. Só o vento bater no lugar certo. Às vezes não foi daquela vez que passou por ali, né? Isso. Pra gente terminar, ô Brandino, agora eu queria que você fosse muito pro lado pessoal mesmo. O que você aprendeu com o teu pai? O que você trouxe do teu pai, de bagagem do teu pai pra política? E eu não vou perguntar o que você aprendeu com o teu irmão. Como você é mais velho, eu falo, o que teu irmão aprendeu com você que ele levou pra bagagem dele? Começando pelo pai. Pergunta difícil. Pergunta difícil. Olha, o que eu aprendi com o Maurici? Eu acho que, principalmente, foi a capacidade de entender que o serviço público é uma necessidade. Quem se candidata, quem se oferece, quem se presta ao serviço público, precisa ter a noção de que a responsabilidade que você tem com as pessoas. Eu lembro, quando eu era criança, a gente, por um tempo lá em casa, a gente assistia muito, não sei se você já deve ter visto, certamente, o Rei Leão. Sim, tinha uma fita lá, a gente ficava aquela coisa de criança, sabe, de assistir o mesmo filme muitas vezes. Aí eu tenho uma cena do filme, que o leão rei leva o leãozinho e fala assim, isso aqui é o nosso reino, até onde você enxerga lá é o nosso reino e tal. E aí o leãozinho pequeno pergunta pro rei, fala assim, então a gente manda em todo mundo? Ele falou, não, a gente é responsável por todo mundo. É diferente. Então eu acho que isso aí o Maurici depois ele usou em algum momento num discurso, ele usou essa referência, falou, eu vejo isso com meus filhos e tal, né, o pessoal ficou rindo dele, falou, tá falando de historinha do Rei Leão e tal, mas esse é um ensinamento muito grande. Quando o Maurici usou isso num discurso, eu via lá no desenho, claro, né, uma coisa que mas quando ele usou isso no discurso, eu entendi o quanto isso era importante. Claro. Ter essa noção de quem se dispõe a prestar um serviço para o público tem uma grande responsabilidade com as pessoas e você não manda em ninguém.
Exatamente. Você está ali para administrar os interesses da população que te levou até lá. É para isso que serve prefeitura, é para isso que serve o governo do estado, é para isso que é manter a nossa comunidade ativa. E eu acho que no caso do Kiko, a gente sempre teve muito junto nessa história. O Kiko foi eleito vereador em 2004, ele tinha 19 anos. Novo pra caramba. Isso, e a gente sempre tava junto, sempre foi uma coisa que a gente fez juntos. Então eu não acho que eu tenha ensinado pro Kiko grandes coisas, a não ser lembrar sempre disso que a gente aprendeu com os nossos pais. Mas eu aprendi muito com ele, eu posso dizer para você, que foi a importância da gente ser parceiro, da gente ser humilde. Imagina. E poder reconhecer que todo mundo pode nos ajudar, todo mundo tem o seu papel no dia a dia das coisas e tem a capacidade de colaborar. E nós também temos essa tarefa de sempre procurar como a gente pode colaborar para as pessoas, colaborar com os outros e fazer isso tudo trabalhar junto com um melhor objetivo comum. Com certeza. Brandino, muito obrigado por essa conversa, viu? Foi muito gostoso esse bate-papo. Agora eu já posso dizer que eu entrevistei a família inteira, gente. O Brandino aqui comigo, obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado. Gente, podcast JJ, esse tá chegando ao fim, mas tem um monte para você assistir ou ouvir lá no Spotify e no YouTube, tá? Mateuzinho, joga as redes na tela aí, vamos se despedir da galera e pedir, vamos engajar, gente, vamos curtir, vamos compartilhar, manda pro seu amigo, viu? Você que é de Franco da Rocha, tá aqui acompanhando, manda pro amigo, indica, vamos espalhar boa informação, é isso que a gente gosta, tá? Um grande abraço para você, tchau! Oi, eu sou a Mônica Leonardo do Quiosque Roseira, tudo bem? Você sabia que nós temos 4 lojas para que você conheça a melhor coxinha do planeta? Acesse nossas redes sociais, @Quiosque Roseira, e confira o horário de funcionamento das nossas lojas para que você possa garantir a sua coxinha. Beijo! Eleita por 3 anos a melhor coxinha de queijo de Jundiaí, tem massa de mandioca, um queijo mussarela que estica, já sabe, né? Tô falando da coxinha de queijo do Quiosque Roseira. Eu sou a Mônica Leonardo, estou aqui para convidar você para conhecer uma de nossas unidades e provar a melhor coxinha do planeta e a nossa coxinha campeã. Eu espero vocês, tenho certeza que vocês vão amar.